sou Leandro Esteves, arquiteto formado há 28 anos, hoje atuando principalmente em Petrópolis, com bastantes projetos no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, alguns projetos na região dos Lagos, em Cabo Frio, Búzios, alguns projetos internacionais, tem um pequeno apartamento em Lisboa, tem 2 casas em Miami, no norte de Miami, em Parkland, um projeto de uma casa em Orlando. Então, assim, hoje nós temos uma projeção bacana aqui na cidade e meus clientes acabam me levando para outros locais. Hoje a atuação do escritório é muito, assim, residencial, né? Nós fazemos muitas casas que são construídas do zero, que aí normalmente a gente opta por fazer um estilo um pouquinho mais contemporâneo, um pouco mais mesclado. Nós fazemos muita reforma de casas antigas aqui em Petrópolis. É uma experiência que nós viemos angariando há muitos anos, assim, já foram muitas casas reformadas, casas que às vezes eu posso dizer que foram salvas, né? E é uma coisa que eu gosto muito porque elas acabam incentivando os vizinhos, né? Elas acabam contaminando aquele ambiente ao redor, aquele entorno, né? Então você às vezes faz uma reforma de uma casa de rua e essa casa de rua acaba que um vizinho pinta, outro vizinho reforma. É uma coisa que me agrada muito e acho que tem um retorno muito interessante para a cidade, né? Uma das características dessa atuação junto às casas antigas, né, aos imóveis antigos, né, é que a gente precisa estar muito envolvido com a legislação vigente na cidade, que hoje você tem a legislação da prefeitura, que é óbvio, né? E você tem os órgãos de preservação nacional e estadual, né? Que são o IPHAN e o INEPAC, respectivamente. E você precisa casar toda essa legislação, que são parâmetros diferentes, né? Normalmente o IPHAN e o INEPAC têm parâmetros mais restritivos e a prefeitura um pouquinho mais fácil de manter. Então você, quando atua num projeto antigo, desses imóveis antigos, você tem que trabalhar sempre com os parâmetros combinados, né? Prefeitura, IPHAN, INEPAC, né? Então é uma coisa muito bacana, porque hoje nós temos muitas casas, eu acredito que eu tenha mais de 30 casas reformadas dentro dessa legislação, né? Então hoje nós temos muita experiência com relação a essas casas antigas, esses imóveis antigos, seja ele para uso residencial ou para uso comercial. Então, além dos projetos das casas, né, nós temos muitos projetos ainda de reforma de apartamentos, reformas de espaços comerciais, consultórios, clínicas de médicos, clínicas de dentista, e é muito interessante assim, que o escritório tem uma atuação vasta, né? A gente às vezes faz a casa de um cliente, daqui a pouco está fazendo o ambiente comercial dele, daqui a pouco está fazendo a casa de um filho, de um primo, de um parente, né? E vai nessas indicações, né? E uma das coisas que eu acho muito legais aqui no escritório, que todas as vezes que eu estou estudando, fazendo algum projeto, fazendo alguma proposta para um cliente, eu tenho o hábito de fazer muitas opções de planta, muitas opções de projeto. E é uma coisa que eu sempre falo com todos os meus clientes, a gente faz várias opções e combina essas opções, que fica uma coisa muito ao gosto do cliente. O cliente consegue visualizar, consegue entender, a gente conversa um pouco, consegue entender o uso que ele vai fazer do imóvel, né? E acaba dando uma coisa muito personalizada, né? Fora a questão de toda a assessoria que o escritório dá, né, nas compras, no acompanhamento de obra, no acompanhamento da montagem das planilhas semanais. Então é um escritório que a gente já hoje tem bastante experiência assim, e as coisas funcionam muito bem.